Muito boa noite para você que está acompanhando mais um Chaves em Pauta. Hoje nós temos aqui mais dois convidados ilustríssimos e vamos falar sobre loteamento. E tem muita informação, Mariana. Olha, eu vou te falar que só nesse pré-papo aqui, nessa pré-conversa, já aprendi muito. Então, você que está buscando o seu imóvel, a gente vai trazer alguns pontos de segurança, o que você tem que observar, questão de loteamento também, como funciona essa questão de financiamento, empreendimento, vai ter muita novidade aí. Então, sejam todos muito bem-vindos. Aproveita, compartilha esse conteúdo com quem você sabe que precisa ou está interessado em ter as suas chaves nas mãos. É isso aí. Então, muito obrigado por aceitar o convite, Dirceu. E mais uma vez, o nosso já figurinha carimbada, o Herbert. Vamos falar um pouco sobre loteamentos. E na conversa já tivemos aqui alguns briefings, utilizando palavras chiques. Dirceu, você me falou aí sobre loteamento, perspectiva do mercado de lotes em Sorocaba. O que nós temos hoje? Primeiramente, agradecer o convite, né? Espero contribuir para quem está nos assistindo, né? E quero esclarecer algumas dúvidas, né? Porque hoje tem muito cliente hoje que ele sonha, todo brasileiro ele sonha em ter a casa própria. Todo. Né? Mas também tem aquele medo, né? Será que você vai comprar, como comprar, se não vai cair num golpe, se ali tem toda a documentação correta. E será que eu consigo comprar minha casa? Eu garanto para você que você consegue, né? Consegue. Com planejamento financeiro, você consegue. Todos conseguem, né? Todo trabalhador consegue comprar porque você tem um incentivo do governo, né? Que é o Minha Casa Minha Vida, né? Para quem tem baixa renda. Para quem tem uma renda melhor, ele já tem a opção de comprar um lote e construir a casa dele. E mais ainda, hoje você pode comprar o lote financiado pela Caixa e financiar a construção. É a compra do lote mais construção, né? Mais construção. Então... Financia os dois. Financia os dois. Isso é uma modalidade que tem dado certo. Não para o loteamento que está na fase de lançamento. Isso para um loteamento que já tem o TVO, né? Que já está concluído. Então, esse loteamento, sim, é possível fazer terreno e construção. Entendi. Deixa eu só perguntar, o que seria um TVO? O cliente que está nos assistindo hoje entender. O TVO é o termo de conclusão de obra, né? Porque quando você faz um projeto de loteamento, então você vai fazer o projeto urbanístico e os projetos complementares, né? Que aí vem o projeto terraplanagem, drenagem, projeto de água, rede de esgoto, né? Projeto ambiental, projeto elétrico, que é as redes elétricas que vai, né? Que vai para dentro do loteamento. Então, todo esse projeto tem que ser aprovado pela Prefeitura Municipal. Aqui em Sorocaba tem que ser aprovado pelo SAI, terraplanagem, drenagem, rede de água e esgoto. Depois dessa aprovação, vai para o GRAPUAB, que é um órgão do Estado, aonde vai ter a aprovação final. Aprovado no GRAPUAB, volta para a Prefeitura aprovar o projeto final. Nesse momento que a Prefeitura vai aprovar o projeto final, o loteador ele tem que fazer um seguro da obra, né? Antigamente, o pessoal fazia muito calção, né? Ele calcionava X números de lote em garantia para a Prefeitura para a execução daquela obra. Então, se o loteador ele não executasse a obra do loteamento, a Prefeitura executava e ficava com aqueles lotes que estavam ali calcionados para a obra. Hoje, normalmente, as construtoras, e isso está sendo muito bem visto pela Prefeitura, que eu falo no caso da Granlote, por exemplo, ela faz um seguro fiança para a Prefeitura. Se a loteadora não executar a obra em 24 meses ou até 48 meses, que é o prazo, a Prefeitura executa essa carta, esse seguro, para a conclusão de obra. Então, quem compra o lote, ele está garantido que as obras serão entregues. De alguma forma vai sair. E depois que vai para o registro do loteamento no cartório. Entendeu? Então, aí que vai gerar as matrículas de cada lote. E é neste momento que eu posso fazer o lançamento, que eu posso fazer as vendas. Eu não posso vender antes do RI. Entendeu? Então, o cliente que
que sonha em comprar um lote, hoje, ele precisa ter esse conhecimento. Que quando você vai no plantão de vendas, a primeira coisa que tem que ter numa placa de divulgação é o RI. Sim. Né? Tem que ter o RI, ter a matrícula do lote, ele vai comprar aquele lote. E normalmente hoje as loteadoras já passam a escritura no nome do cliente. Você compra o lote, já faz a escritura com alienação fiduciária. Então a escritura, a matrícula fica no nome do cliente, o IPTU já está no nome do cliente. Então essa é a segurança do cliente. Entendeu? Diferentemente de um loteamento irregular ou um loteamento clandestino. Eita! Vamos falar de loteamento irregular e clandestino. Vamos lá. Você falou, então, que a prefeitura tem que aprovar, depois vai para o governo, um órgão do governo, volta para a prefeitura, e aí tem essa questão do seguro ou, né, os lotes em caução. Isso. O que acontece com loteamentos irregulares? O loteamento irregular, eu vou dar um exemplo de uma senhora aqui em Sorocaba, que ela tinha uma área de aproximadamente aí uns 80 mil metros, e um cidadão, ele foi lá e comprou essa área dessa senhora parcelada, né? Parcelas. Uma senhora humilde, senhora simples, ela não entendia a questão de um contrato de compra e venda, ou até mesmo poderia até ter um advogado que não estava orientando ela adequadamente. Então ela vendeu essa área e esse cidadão que comprou a área, ele foi lá e parcelou a área, abriu uma rua no meio, dividiu os lotes e começou a vender. Lote de 1.000 metros parcelado e pegava carro, papagaio, pegava tudo que podia e parcelava lá R$1.000, R$500 por mês. Entendeu? E aí não tinha infraestrutura, né? Não tinha infraestrutura nenhuma. Esse é um loteamento clandestino. E o terreno oficialmente ainda estava no nome da senhora. Não estava nem no nome do cara. Não, estava no nome dele. E não, eu fiquei sabendo que ele chegou a fazer uma escritura, porém não registrou. Então, tudo que vinha, por exemplo, de uma notificação ambiental, uma notificação do Ministério Público, uma multa a multa da prefeitura é irrisória. Acho que, se eu não me engano, deve ser R$1.000 uma multa para quem está fazendo um loteamento clandestino. Isso não é nada. Você imagina, o cara está vendendo 80 lotes de 100 lotes de 1.000 metros lá, 100 lotes, por exemplo, lá de 500 metros a R$50 mil. Nós estamos falando aqui de milhões, o que é R$1.000 de multa para a prefeitura? Nada. Entendeu? Aí começa a vender, aí começa a construir. Começou a construir a prefeitura. Não estou falando que a prefeitura não fiscaliza porque não quer, porque não tem fiscal suficiente para fiscalizar. A demanda é muito grande. Demanda é muito grande, né? Isso é um crime. Por que é um crime? Porque aquela pessoa que ela não tem conhecimento, ela compra o lote, é o sonho da vida dela. E ela vai lá e compra aquele lote. E a escritura? Não tem escritura. É contrato de compra e venda. É contrato de gasto. E eles prometem para os clientes que tem uma lei do REURB que a prefeitura é obrigada a regularizar. Entendeu? Então, e as pessoas acreditam, a pessoa humilde, simples, acredita que ela vai ter escritura, que aquele lote é dela. Mas é um loteamento clandestino que o Ministério Público de Sorocaba está empenhado, né? Está investigando, tem polícia do GAECO investigando, entendeu? Isso é um crime, por quê? Todo o ônus sobra para a prefeitura. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, do bairro do Genebra. Aqui, próximo a Brigadeiro, divisa com alumínio. Um loteamento totalmente irregular, clandestino, as pessoas vendendo terreno lá no contrato, de gaveta. Agora tem água lá. Os poços lá com problema, eu fiquei sabendo, agora o SAI muitas vezes abastece lá com um caminhão-pipa. É quase que uma ajuda Não tem humanitária. esgoto, não tem asfalto, não tem infraestrutura nenhuma. Aí a prefeitura não tem recurso para fazer água, esgoto, as pessoas vivendo precariamente. Então quem fez aquilo é um criminoso, porque ele vendeu para pessoas que não têm conhecimento, pessoas que não tem, a pessoa simples, pessoa leiga. Uma questão, por exemplo, assim, a loteadora é responsável por criar sistema de água, esgoto do loteamento? Toda a infraestrutura. Quando a loteadora
ela faz um loteamento, o SAI, a prefeitura, não faz nada. Mas ela é responsável. Ela que leva. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Quando a gente vai fazer um projeto de loteamento, quando chega uma área, né, um corretor traz uma área para a empresa, apresenta uma área. Primeira coisa, eu preciso fazer um estudo de viabilidade. Eu preciso solicitar na prefeitura a certidão de diretrizes, para mim saber qual o tamanho mínimo de lote que eu posso fazer naquele local, né? E que tipo de produto. Depois eu vou para uma pesquisa comercial. Tá, porque tem áreas que é possível você fazer um loteamento de alto padrão, tem área que não. Você tem que fazer um loteamento mais popular. Então você define o produto para aquela região. Quem define depois, isso é o plano diretor? Plano diretor, né, que define o tamanho do lote. Ou a parte comercial, não. Aí é uma questão de região, né? Então você vai definir o alto padrão, médio padrão, região popular, você vai. Isso é a região que define que tipo de loteamento, tipo de empreendimento você vai colocar lá, entendeu? E depois que você tiver com essa viabilidade comercial, viabilidade da prefeitura, você vai pedir uma certidão de diretriz lá no SAI, para saber aonde que eu vou buscar água, porque eu tenho que levar água para o meu empreendimento, para o meu loteamento. Aonde que eu vou buscar? Aí o SAI vai dar uma diretriz, olha, a água está em tal lugar. Muitas vezes você vai buscar água a 3 quilômetros. Uma rede de 3 quilômetros custa 3 milhões de reais. Para chegar no empreendimento. Para chegar no empreendimento. Aí quando chegar no empreendimento, você tem que fazer toda a rede interna para abastecimento. E em muitos casos você tem que fazer um reservatório de água, que custa milhões. Aí o esgoto. Não pode se fazer mais estação de tratamento de esgoto em loteamento. Você tem que levar para tratamento, né, do SAI. Aqui em Sorocaba a gente fala do SAI. Então, muitas vezes o SAI também fala, ó, você vai ter que levar até o lugar, você vai ter que fazer um reforço de rede. Nós estamos com uma diretriz aqui que a gente tem que fazer quilômetros e quilômetros para chegar na estação de tratamento da Aparecidinha. São milhões e milhões de reais de investimento para você fazer um loteamento regular, certinho, para a pessoa pegar. E outra, você deixa 20% de área verde, você deixa 5% da área total para a área institucional, para ser construída escola, creche, postinho de saúde, áreas de lazer, ruamento de 14 metros e avenida principal com 20 metros de largura. Então, olha a qualidade de vida que você dá para o cliente que está comprando o teu lote. Mas muitas vezes está pagando um pouco mais. É o bairro. Muitas vezes o cliente até paga um pouco mais caro, mas olha a qualidade de vida que ele vai ter. Aí compra um loteamento clandestino com ruas estreitinhas, não tem espaço para fazer uma escola, não tem espaço para fazer um posto de saúde, aí a prefeitura tem que desapropriar e não tem documento, não viabiliza juridicamente a desapropriação, e aí fica aquele caos. Fica um caos. Muitas vezes a pessoa... o loteamento clandestino hoje, quando ele faz um loteamento clandestino, não tem projeto de terraplanagem, não tem projeto de drenagem. Isso é o resultado de muitas casas hoje sendo desabadas, casas sendo construídas em locais não apropriados, né? Por exemplo, lá em São Sebastião, quando é aquele temporal de chuva, né? Que desabou lá e muita gente perdeu as casas, são frutos de loteamentos clandestinos. São frutos de loteamentos irregulares, porque não existe projeto de drenagem, terraplanagem, para onde vai escoar a água. Não pode construir naquela área. Isso é exatamente, óbvio. E vão loteando. Então, o cliente, quando ele vai decidir comprar um lote, ele tem que comprar um lote que loteamento regularizado. Então, como identificar? Na placa tem que ter o... Na placa de vende-se do loteamento, né, de lançamento ou venda, tem que ter o RI. O que mais que o nosso cliente pode procurar para ter certeza que esse lote é um lote seguro? Regularizado. Ele tem que ter a matrícula do lote. A matrícula do lote. Tem que ter a matrícula. Por quê? Porque até o momento não aceita o contrato de gaveta. É matrícula, é escritura direto. E preste bem atenção. Quando você... As pessoas muitas vezes falam para você que tem escritura o lote. Só que tem muita escritura de direitos possessórios. Essa escritura e um contrato de gaveta é a mesma coisa. Às vezes você vai no cartório e assina uma escritura de cessão de direitos hereditários, cessão de direito de posse. É a mesma coisa um contrato de gaveta.
Mesma coisa, não tem validade nenhuma, tem que ter matrícula. Matrícula é o certidão de nascimento do imóvel, entendeu? Porque para chegar nesse momento de ter uma matrícula lote, teve todo um processo que eu já falei aqui. Toda a infraestrutura, Todos todo o os trabalho. projetos, toda a segurança, seguro de obra, que aquele empreendimento será entregue. Então, para chegar o momento da pessoa ter uma matrícula na mão, tem todo um processo. Então, isso é segurança para o cliente. Quando ele olha que ele está comprando, tem uma matrícula, está registrado, está lá, quadra D, lote 10, matrícula tal. Está lá, é documento público. Ele pode ir lá no cartório de registro de imóveis, solicitar uma certidão negativa daquele imóvel. O cartório vai emitir a certidão, está lá. Quem é o proprietário daquele imóvel? E ele vai lá assinar a escritura e vai registrar no nome dele. Depois ele vai na prefeitura e vai colocar o IPTU no nome dele. Essa é a segurança do cliente. Caramba, bicho. E quando acontece, por exemplo, no caso do loteamento clandestino, pô, o cara fez lá tal. Depois, quem que fica responsabilizado em... Primeiro... De quem é esse abacaxi? De quem é esse abacaxi, tanto na parte de venda e também de quem é esse abacaxi em questão da parte de infraestrutura. Esgoto, água, como que vai fazer? Sobra para a prefeitura. Porque se a prefeitura não fiscalizar a tempo, não embargar a tempo e as pessoas começarem a construir lá... Começou a morar, não tira mais. E aí vai sobrar o abacaxi para a prefeitura. E tem muito vereador que gosta disso, viu? Porque aí as pessoas começam a pedir favor para ele. Eu preciso de água, preciso de luz. Aí fica aquele favorzinho em troca do voto. Sendo que a responsabilidade dele era de fiscalizar antes de existir o problema. Ou então... Antes de existir o problema. Ele tinha que fiscalizar. Tinha que falar com o prefeito, né? Para ter verba para contratar fiscais para impedir esses loteamentos clandestinos. Aí fica aquele favorzinho para ficar devendo o voto para o dia da eleição. Entendeu? Mas o abacaxi sobra para a prefeitura. Caramba. E é muito... de tudo isso que você falou, a gente começa a pensar no seguinte, né? Por isso que cresce muito a questão dos lotes mais para médio e alto padrão, né? Por conta de todo esse custo, todo esse planejamento. Hoje, né, falando sobre essa questão de padrão de loteamento, eu acredito que daqui para frente, né? Porque a pandemia, o custo de obra aumentou muito, né? Então, ficou muito caro o lote. Então, eu acredito, imagine uma família que ganha R$6.000 por mês hoje, casal. Ele precisa pagar o aluguel, ele precisa pagar a prestação do lote e juntar dinheiro para construir. Quantos anos isso leva? Muito tempo. Então, essa família que ganha R$6.000, R$8.000, R$4.000, R$3.000, ela vai comprar o apartamento ou ela vai comprar a casa, financiado pelo Minha Casa Minha Vida. E muitas vezes sai um pouquinho fora do Minha Casa Minha Vida, uns R$500.000, uma família que ganha R$10.000 por mês, mas ele vai comprar pronto. Por quê? Quando ele faz o financiamento na Caixa, ele acaba pagando menos de prestação do que ele pagaria de aluguel. Sim. Entendeu? Então, eu acredito que toda essa parte do loteamento, mesmo um lote de 140 metros, que é o 7x20, ele vai acabar sendo, a partir de agora, loteamento fechado, com segurança, porque é a classe média que vai comprar. Já é a família com 15 mil de renda, que aí ele compra o lote, ele tem dinheiro para construir, constrói a casa dele, né? E eu acredito nisso, né? Uma que antigamente tinha muito loteamento, você pega loteamentos hoje aí de 20, 30 anos que foram feitos, mas imagina, naquela época não tinha Minha Casa Minha Vida, não tinha a facilidade que a gente tem hoje de financiamento. Sim. Então, a família que ganha, por exemplo, família que ganha R$4.000 hoje, ela consegue comprar um imóvel de 200 mil, 210 mil. Por quê? Principalmente na planta. Porque ela faz um planejamento financeiro, ela vai pagar, por exemplo, 20, 30 mil reais de entrada, ela paga no período de obra e o restante ela vai financiar na Caixa. Naquele período de obra, o apartamento ou a casa já subiu 40%. Valorizou. Já valorizou. Quando ela receber a chave do apartamento, ela vai pagar muito menor de prestação do que ela pagaria de aluguel. Sim. Muito menor.
Entendeu? Eu sempre falo que isso é empreender na vida. Sim. Isso é empreender, porque você está deixando de pagar aluguel. O cliente vai se apertar. Nós já tivemos lá, né, o Herbert é testemunha, né, corretor, trabalha muito tempo com imóveis e já presenciou isso, de chegar um jovem, por exemplo, que o salário dele é pequeno e às vezes ele não tem condições de pagar o aluguel, pagar a prestação da entrada e pagar a evolução de obra na Caixa. Sabe o que? Eu já vi isso. Mulheres fazer trufa para vender na empresa onde ela trabalha para juntar dinheiro para pagar a prestação da entrada. Eu já vi rapaz que tinha moto, falou, não, de sexta a domingo eu vou trabalhar, vou ganhar R$1.500 e vou pagar o valor da entrada. Então, quando você vê a determinação da pessoa, isso é uma satisfação para nós que vendemos. Sim. Né? E o cara vai lá e consegue pagar, e a hora que ele recebe a chave, é o maior investimento da vida dele. Porque quando você compra um apartamento, vamos falar de apartamento que tem muito aqui na cidade. Quando você compra um apartamento, um pai de família, um casal, ele compra um apartamento financiado pela Caixa, Minha Casa Minha Vida, pagar uma prestaçãozinha pequena. Se amanhã, porque a gente não sabe o dia que a gente vai morrer, né? A gente está aqui agora, posso pegar o carro, sofrer um acidente e morrer. A gente não sabe o dia de amanhã. Se o pai ou a mãe morrer, tem um seguro que a Caixa quita o financiamento. E o filho fica amparado, vai ter uma moradia. E agora se esse pai está pagando aluguel? Exato. Entendeu? E tem muita gente ainda que fala, não, mas vou pagar financiamento 30 anos, 35 anos pagar um financiamento, mas o aluguel não é eterno? O aluguel é eterno. E outra, tem mais, viu? Quando você faz um financiamento na Caixa, você não tem correção do IPCA ou do IGPM. É o financiamento daquele ano. Você começou a pagar R$1.000 hoje, você vai terminar pagando 30 anos 1.100, porque a correção é TR, é nada quase zero. Ou a correção do TR o ano passado deu 0,007, enquanto o IPCA deu 4,5, se eu não me engano. E o aluguel é corrigido. Então você faz um contrato de locação hoje de 30 meses. A correção pelo IPCA todo ano. Então você começa hoje uma locação de R$1.000, coloca 4,5%, o ano que vem já vai para 1.100. Sim. Próximo ano, 1.200, 1.300. Quando for renovar o contrato de 30 meses, vamos supor que esse imóvel valorizou. O aluguel também vai subir para ele renovar o contrato. Então, o aluguel sempre vai estar subindo. Sim. E se ele comprou um apartamento hoje para pagar R$1.000, daqui 10 anos ele está pagando R$1.000. Ou no máximo 1.050. Daqui 20 anos, 1.100. E o aluguel? Ele vai estar pagando daqui 20 anos R$5.000. Não tem investimento melhor hoje que imóvel. Só tem uma pessoa hoje que reclama de financiar o imóvel. Aquele que, por algum motivo, não soube administrar financeiramente as finanças dele e por algum motivo perdeu o imóvel. Esse reclama, esse vai criticar a Caixa, criticar Deus e o mundo. Sim. Mas não existe uma pessoa que comprou o imóvel, que está lá morando aquilo que é dele, que vai reclamar ou se arrependeu de comprar o imóvel. Não existe isso. Não existe. Isso sem contar que quando você tá ali no aluguel, o dinheiro não volta. Não volta. E quando você compra o imóvel mais para frente, seja ele um lote, um apartamento que você apertou o calo, você põe para vender. Tem ainda essa possibilidade de recuperar o que você gastou, o que você investiu, ou até mesmo um valor a mais, conforme a valorização, né? Valorização. Nós temos um corretor, né? Ele comprou, a gente fez conta isso em dezembro. Ele comprou um apartamento, se eu não me engano, acho que foi em 2016. Ele pagou 134 mil. E ele deu 10 mil de entrada de FGTS, mais um valor que ele tinha, e deu de entrada. E pagou. E na época ele pagava 800 de aluguel. Na época. Aí a gente fez conta, né? Pegou daquela data até dezembro do ano passado agora. Se ele tivesse pagando aluguel, considerando a correção do IGPM ou do IPCA, ele teria pago 106 mil de locação. De lá até agora. 108 mil. E aí nós fizemos a conta, quanto que ele pagou para a Caixa? De FGTS, de entrada e de prestação. Ele chegou a pagar 76 mil para a Caixa, nesse período. Aí a gente foi fazer outro cálculo. Quanto que
qual o valor de venda? 230 mil apartamento, que ele pagou 144, hoje vale 230. Se ele vendesse o apartamento hoje, com 90 mil, ele quitava na Caixa. Ia colocar no bolso 130 mil. Entendeu? Olha o lucro que ele teve. Sim. E se ele não tivesse comprado o imóvel, feito um sacrifício de juntar o dinheiro para pagar? Hoje ele estaria pagando o que é dos outros, né? Ele estaria colocando dinheiro no bolso dos outros, e não no bolso dele. Exato. Porque hoje ele tem um patrimônio lá. Tem. Se ele vender, ele tem a valorização. Então, o melhor negócio que tem hoje é o imóvel. E em cima de valorização, Dirceu, assim, a gente vê muito a questão da valorização dos apartamentos e tal. O lote vale a pena em cima de valorização também? Vale muito a pena. Vale muito a pena. Nós temos hoje o terreno em construção. Então, quando você compra, você pode até comprar um lote hoje no lançamento. Você não vai poder fazer o financiamento na Caixa no lançamento. Mas você compra o lote e faz o financiamento direto com o incorporador. Quando ele entregar as obras, que é o TVO, aí você faz o projeto. E normalmente, hoje, as loteadoras estão dando de presente o projeto da casa. No nosso caso hoje da Gran Lote, nós damos para o cliente o projeto da casa aprovado para ele. Damos o projeto para ele aprovar. Então, terminou lá, está com o TVO, ele pega o projeto, ele vai na prefeitura e aprova. Quando ele tiver com o alvará de construção na mão, ele vai na Caixa e faz o financiamento. Vou dar um exemplo aqui. Um cliente hoje ganha R$7 mil. E ele vai construir uma casa de 350 mil. Terreno e construção, 350 mil. Ele se enquadra no programa Minha Casa Minha Vida. Você entendeu? Então ele vai fazer um projeto lá de um terreno, por exemplo, de 150 mil e uma casa de 70 metros por R$200 mil. Então, 350 mil. Então esse cliente ele financia 280 mil. Ele precisa ter 70 mil de entrada. Então ele durante um ano ali precisa juntar aqueles 70 mil de entrada. Essa entrada, a Caixa financia 80% do lote e 80% da construção. Tá? Então, esse lote está lá financiado com a loteadora. Então, vai ser interveniente quitante. A Caixa quita o lote e começa a financiar a obra para ele, ele começa a construir. Então, esse cliente que financiou o lote e a construção numa casa de 350 mil, quando ela estiver pronta, essa casa já vale uns 430 mil. Ele já ganhou, em prazo de um ano ele já ganhou essa valorização. Entendeu? Então eu falo que ele vai pagar menos de prestação do que ele pagaria de aluguel nessa casa. E vai ter uma rentabilidade porque é uma casa nova. Sim. Então vale a pena, é um investimento. Imóvel é investimento, seja um apartamento, Minha Casa Minha Vida, seja um apartamento de médio alto padrão, seja um lote que ele vai construir. Sempre é um excelente investimento. E quando você falou assim, se a pessoa comprar da gente, a gente fornece a ela o projeto, o que seria o projeto? Já é uma parte arquitetônica, a planta, já é tudo completo. Hoje tem uma plataforma, chama Instacasa. Você pode pesquisar no Google. Instacasa é um aplicativo que a gente usa nos loteamentos. Então, esse aplicativo, eles fazem todo o projeto da casa para o cliente. Então, o cliente ele vai para casa, quando ele compra o lote, ele tem ali um cartão, um loginho, que ele entra nessa plataforma do Instacasa e ele projeta a casa dele. Então, quando está fazendo a obra do loteamento, ele está sonhando. Então, ele está falando, não, eu quero uma casa com 3 quartos, eu quero uma suíte, eu quero um banheiro, eu quero uma garagem. E ele começa a projetar a casa dele. Entendeu? Então, ele começa a fazer um planejamento, inclusive com o orçamento que ele tem. Vamos supor que em 2 anos, né, que ele está pagando a prestação do terreno, ele já também está juntando dinheiro para construir. Quando chegar no momento do TVO, ele vai falar, olha, escolhi essa planta, quero essa casa aqui de 70 metros ou de 100 metros, não importa, eu quero essa planta. Então, a gente vai fornecer para ele a planta da casa, planta completa. E no Instacasa, ele consegue, no mundo virtual, ele consegue andar dentro da casa. Consegue enxergar num vídeo em 3D, ele consegue visualizar como vai ficar a cozinha, os quartos, os banheiros, a fachada da casa, entendeu? Então ele terminou e falou, eu quero essa casa aqui, eu quero essa planta. A gente fornece para ele, ele vai na prefeitura, que Sorocaba, se eu não me engano, o prefeito Manga fez um decreto
que a aprovação de uma casa hoje está em 48 horas. Eu acredito que isso está funcionando. Nossa. Em 48 horas já tem a avaliação do projeto e a aprovação com o alvará. Né? Então, com o alvará, aí você vai para a Caixa fazer o financiamento. Né? Porque aí a Caixa, quando você assina na Caixa, a Caixa quita o lote e aí você começa a construção e a Caixa paga por medição. Entendeu? Por exemplo, faz o alicerce, a Caixa vem e paga. Constrói as paredes, a Caixa vem e paga. Bateu laje, a Caixa paga. Você vai fazer um cronograma, aí você tem que ter um profissional que faça o cronograma de obra e siga o cronograma de obra certinho. Porque aí a Caixa não erra. Todo mês está depositando o valor. Em 6 meses você está com a casa pronta. Esse profissional pode ser uma construtora, pode ser um mestre de obras? Eu aconselho uma construtora. Tá? Eu aconselho porque se você contratar um empreiteiro, por exemplo, esse empreiteiro tem que ter capital, porque se ele errar a medição, se ele não concluir a medição por falta de funcionário, falta de ajudante, ele tem que bancar a obra por 30 dias. Então, todas as construtoras que são nossos parceiros hoje têm capital. Se precisar bancar, eles bancam a obra. Porque imagina, você está lá com meia dúzia de funcionários, 4 pedreiros, 2 ajudantes bons na obra. Aí um fica doente, outro sofre um acidente e você não consegue entregar o cronograma de obra daquele mês. A Caixa não vai te pagar. O próximo mês você que tem que bancar. E pedreiro não trabalha sem dinheiro. Sim. Então você tem que manter a obra. Então é importante você contratar uma construtora hoje. Entendi. Muita coisa, né? Mas tem muita gente hoje que paga aluguel por falta de conhecimento. Então, toda essa conversa que a gente está tendo aqui é muito importante. É importante porque tem muita gente que tem potencial para comprar e muitas vezes ela não compra por falta de conhecimento. Isso a gente fala bastante. Porque com planejamento financeiro, você consegue comprar. Seja financiamento, seja consulta. Tudo. Vale a pena. Isso é algo que a gente recorrentemente... E o momento de comprar... E o momento de comprar é agora. Sempre é hoje, né? É hoje. Sempre é hoje. Porque, tá mais caro. Vamos supor, um cliente hoje com 5 mil reais de renda, hoje, ele consegue comprar um apartamento de 250 mil. Daqui a um ano, esse cliente, esse imóvel já valorizou, tá 300. Então, esse cliente, em vez de ele ter 30 mil de entrada, ele tem que ter 80. A renda de 5 mil, ele tem que ter 7 mil de renda. Aí ele já não compra mais. Ou ele ganhou uma herança... Não, vai comprar o mais simples, ou ganhou uma herança, ou ganhou um dinheiro. Fica mais complicado. Então, o momento é agora, porque valorização só valoriza. E desde o imóvel do faixa 1 lá do Minha Casa Minha Vida, de 190 mil, seja um imóvel de até 350, não importa. O que cabe no seu bolso? Se cabe no teu bolso um apartamento de 190 mil, mas não é aquele apartamento que você sonha, compra esse. Porque amanhã você subiu de cargo, você aumentou tua renda, você foi promovido na empresa, você vende esse apartamento, você já tem um capital aqui para dar entrada no melhor. Então o momento é agora. Não é amanhã, é agora. Compra aquele que cabe no teu bolso. Entendeu? Por quê? Se você comprar um apartamento hoje de 200 mil reais, é a sua renda, é o que cabe no teu bolso. Imagina que daqui 4 anos esse apartamento está valendo 300 mil reais. E você está devendo 180 para o banco. Aí você foi promovido, você fez um curso técnico, terminou a faculdade, fez uma pós, teu salário aumentou, aí você já tem condições de comprar o melhor. Aí você vende esse apartamento, você quita o financiamento da Caixa, que é 180 mil, e você tem 120 mil para dar de entrada no apartamento, que aí é o teu sonho. Financia de novo. Financia de novo, porque a tua renda é maior. Você consegue ter mais potencial de financiamento. Por isso que eu falo, o momento é agora. É comprar o que cabe no teu gosto. Muitas vezes, comprar o que cabe no teu bolso hoje. Pode ser que esse apartamento seja o teu sonho, mas compra. Porque é o primeiro passo para realizar o teu sonho. É o patrimônio, né? É construir patrimônio. A gente fala muito disso. A gente sempre... É bacana você trazer essa observação, que boa parte dos convidados
sempre batem em cima dessa tecla. Compra hoje. Compra hoje. Já tá tarde. E aí, você ainda foi bem generoso em dizer um prazo de 1 ano. A gente observa que em 3 meses, muitas Já das subiu. vezes, O poder de perdeu o poder de compra, perdeu a unidade que ele havia observado lá, porque o mercado é muito dinâmico. Se você não compra, vem outro e compra. Assim, hoje ele conseguiria comprar no 8º andar, daqui 3 meses só Já para vendeu. baixo do 5º. Nós temos um exemplo. Um dia pro outro. Eu não vou Exato. fazer propaganda aqui para nenhuma construtora, mas vou dar um exemplo aqui do empreendimento que lançaram recentemente em Sorocaba, que num final de semana vendeu, sei lá, 70% do empreendimento com valor muito baixo, e que o cliente que não aproveitou aquela oportunidade, por exemplo, o cliente ganhava R$5.000 naquele dia, ele conseguia comprar. Hoje, ele só consegue comprar se tiver 100 mil de entrada. Pois é, Isso eu estou falando de 60 dias atrás. pois é. É isso aí mesmo. Por isso que eu falo, o momento é agora. Excelentes profissionais que estiveram lá naquele dia. Um dia muito bom. Um dia que rolou uma madrugada louca. Sim. E é um projeto. Foi assim, e é exatamente isso. Hoje existe, né, um mercado com uma demanda reprimida muito forte, né? Muito pautada em cima dessa questão da renda e a oportunidade. A oportunidade, eu sempre falo para os clientes, aproveita quando você tem a possibilidade e a oportunidade. Uniu esses dois fatores, vai e compra. Nós começamos a fazer a regularização do terreno Vila Assis, ali na rua Marcílio Dias, em 2021. Em 2022, nós negociamos, tinha um vizinho que falou, não, eu quero 2 apartamentos aí nesse empreendimento. E ele comprou. E aí demorou muito, né? Até você demolir galpão, tirar a área construída do IPTU, para você conseguir aprovar o projeto. Aí você regularizar toda a parte da matrícula, que tinha muito problema, a gente teve que pagar todas as dívidas, regularizar, preparar o lançamento. Agora que a gente começou a vender, né? Agora vai assinar com a Caixa agora em julho deve assinar com a Caixa para iniciar as obras em agosto e setembro e entregar o empreendimento em 2026. Em dezembro de 2026 vamos entregar o empreendimento. Um empreendimento que vai valorizar a Vila Assis, vai valorizar o entorno ali do Vila Assis, onde vai ser o empreendimento. Porque é um empreendimento muito bonito, com mais de 12 áreas de lazer, né? São 300 apartamentos. A Avenida Juvenal Campos, né? Campos Salles. Campos Salles, né? Avenida Campos Salles, nosso empreendimento é na rua do lado, paralela, que é a Marcílio Dias. Vai valorizar. Eu quero ver a cara de felicidade dessa família que comprou 2 apartamentos, porque vai dobrar o valor. Vai dobrar o valor. Então, o melhor investimento que eles fizeram da vida deles. Porque ele vai ter uma rentabilidade de valorização, eles comprou para alugar, né? Vai ter uma renda muito boa aí, né? É uma aposentadoria É uma garantida. aposentadoria, porque a gente não vai aposentar, né? A gente não consegue aposentar. Porque a nossa previdência tá falida, né? A gente não vai aposentar. Então, a gente tem que investir em imóveis se a gente quiser uma aposentadoria. Exatamente. Então, quem sonha com uma aposentadoria tem que começar a comprar imóvel. Porque a única maneira de ter uma aposentadoria a partir de agora é comprar imóvel. É isso aí. Não tem outra saída. Dirceu, você entrando aqui no entrevistador, tá? Mas você comentou agora há pouco a respeito do seguro em relação à Caixa Econômica, tá? Das construtoras ou da loteadora, enfim. Mas numa construtora, por exemplo, existe isso que você falou, existe o período do pagamento dessa entrada com a construtora, tá? Para financiamento. E nesse período, existe um período para assinatura de contrato com a Caixa Econômica, que é o que você acabou de falar. Então, vai ser assinado o contrato com a Caixa. Nesse período, e você falou uma situação muito interessante, mesmo porque nós passamos por uma pandemia e tudo mais. Digamos que um pai de família venha a falecer nesse meio tempo. Só que a construtora não liberou ainda para assinatura de contrato com a Caixa. Como é que fica essa situação?
Nesse caso, vai acabar tendo um distrato, né? Porque, por exemplo, não houve assinatura com a Caixa. Tá, então é muito importante essa, como se diz, dinâmica da velocidade do empreendimento. Sim. E da assinatura com a Caixa. Da assinatura Porque, com a Caixa. Assim, a Caixa exige, que é isso que vamos tentar pontuar aqui, a Caixa exige uma quantidade mínima de unidades a serem comercializadas para levar para assinatura. Seria isso? Em alguns casos, né? Explica isso para a gente, porque muitas vezes o cliente ele não tem essa... Uma construtora hoje, né? Uma construtora hoje, para ela contratar um empreendimento na Caixa, ela precisa ser gericada. Como que você obtém um gerique da Caixa? O seu faturamento. É pelo faturamento da empresa que a Caixa dá o gerique. Por exemplo, eu vou falar um pouco da construtora Credilar. Ela tem um gerique na Caixa muito grande, de $500 milhão de gerique. Então, gerique é um crédito que a Caixa dá para a construtora para ela poder contratar o empreendimento. Então, vamos supor, a construtora tem $500 milhão de crédito com a Caixa. Vamos supor que esse $500 milhão, ela vai dividir isso em 12 empreendimentos ou 10 empreendimentos. É o cheque especial. Que é o cheque especial. Ela contrata, vamos supor, vamos fazer esse empreendimento. Quanto custa esse empreendimento? 50 milhões. Então, a Caixa, a partir do momento que você contrata na Caixa, o dinheiro daquele empreendimento já está garantido para você construir. Aí, depois que você entrega esse empreendimento, esse crédito volta para a construtora para você contratar outro empreendimento. A Caixa, não é que a Caixa exige 30% de vendas para contratar na Caixa. Isso depende muito do gerique da construtora, né? Se a construtora ela tem crédito da praça? Exatamente, se a construtora hoje ela tem crédito, né? Ela tem faturamento e ela tem um gerique, tem casos que contratam o empreendimento na Caixa sem ter demanda. Sem ter demanda, eu já vi muito isso. Por exemplo, eu tive uma reunião esses dias aí com uma construtora, a Ecovita, que já construiu em Sorocaba, uma grande construtora lá de Bauru, e eles contratam empreendimento sem demanda. Eles contratam empreendimento na Caixa sem demanda, em alguns casos. Em alguns casos, 10% de venda, 20% de venda, no máximo 30% de vendas, você vai e contrata na Caixa. Contratou na Caixa, aí sim está valendo o seguro. Né? Se o pai falecer, está tudo assegurado ali. Né? E o seguro do cliente está ali na contratação da Caixa. Enquanto não for contratado na Caixa, se a construtora quebrar, acontecer alguma coisa, o risco do cliente ainda é grande. Então é importante que esse empreendimento seja contratado na Caixa. Esse negócio do contratando na Caixa quer dizer que, por exemplo, se eu assino a compra de um apartamento ou de um bem, e eu tenho filhos, e se eu faltar, na minha falta, eles quitam com o bem e não vão pagar nada. Não vão pagar nada. Eles quitam, né, porque tem um seguro lá, né? Seguro de vida lá embutido no financiamento. Então, se você tem um filho e você tem um apartamento financiado, se você vier a faltar, aquele apartamento vai ser quitado e vai ser transferido para o teu filho. Isso desde que a construtora faça o repasse desse empreendimento, seja assinatura com a Caixa. Seja contratado na Caixa. Porque quando muita gente fala que a construtora tem recurso próprio, não precisa contratar na Caixa, isso me causa estranheza. Por que me causa estranheza? Vamos supor que você tenha hoje 10 milhões no teu caixa. Se você colocar esses 10 milhões hoje no mercado, você vai ter aí 12% ao ano. E o dinheiro que você usa da Caixa para construir é muito menor. Então não faz sentido. Ninguém faz sentido, porque quando você constrói um empreendimento Minha Casa Minha Vida, a tua margem de lucro é pequena. Por isso que as construtoras utilizam o dinheiro da Caixa para construir. Aí quando você vai para um imóvel de alto padrão que não tem o financiamento da Caixa, tem construtora que constrói com recurso próprio, com recurso de investidores, mas aí você vai olhar o lucro da obra, a margem é maior, porque ela está utilizando o seu dinheiro,
Porque o dinheiro ele tem um valor no tempo. Uhum. Entendeu? Então, se você vai colocar o teu dinheiro numa obra, então faça alto padrão. Agora, você vai colocar num imóvel para baixa renda, usa o dinheiro da Caixa independente. Se a pessoa pode ter 100 milhões no Caixa, vai utilizar o dinheiro da Caixa porque é um dinheiro barato. Sendo que o dinheiro dele pode estar rentabilizando muito mais que aquele dinheiro que ele pega da Caixa. Então, aí me causa estranheza. Você disse mais cedo que você acha que esse empreendimento de baixo padrão vai acabar. Loteamento. Loteamento popular, eu acredito que vai acabar. Eu acredito porque, conforme eu falei antes, imaginando que uma família que ganha 6 mil reais, ele tem que pagar aluguel, ele tem que pagar a prestação do lote e juntar dinheiro para construir. Isso demora anos. Aí ele demora anos. Sendo que esse cliente, ele tem o programa Minha Casa Minha Vida, que ele compra um apartamento ou compra uma casa e deixa de pagar aluguel e paga prestação menor que o aluguel. Entendi. Então, aí o loteamento não faz sentido. Então, aí o loteamento faz sentido para quem é da classe média, com renda acima de 12, 15, 20 mil reais. Que ele vai comprar um terreno de 140 metros, vai construir uma casa de 150 metros, com 3 dormitórios, e condomínio fechado. Então, loteamento aberto popular, a tendência é acabar. É se tornar tudo loteamento fechado. Condomínio fechado. E a pessoa que ganha até 8, até 10 mil reais, ele já vai comprar um imóvel, seja um apartamento ou seja uma casa financiada, porque ele deixa de pagar o aluguel e já vai pagar a prestação da casa dele. E tem mais, tem uma pesquisa, né, uma estatística, que às vezes eu trava a língua, não consigo falar. Existe essa pesquisa hoje no Brasil, que quem tem a idade de 25 a 45 anos e compra um imóvel financiado, ele quita, em média, em 12 anos. Porque essa faixa etária de idade, ele está estudando, ele está se formando, ele está subindo de cargo, ele está mudando de emprego, melhorando. De cada 2 anos, ele pega o FGTS dele, vai fazer abatimento do financiamento, em 12 anos ele quita. Ninguém fica 30 anos para pagar um imóvel. Isso sem contar mas o aluguel é eterno. Exatamente. Isso sem contar que quando a pessoa ela faz essa amortização, ela vê ali o decréscimo de parcelas ou o valor da parcela. Acho que o valor da parcela é mais gostoso, né? E isso acaba também... Eu conversei outro dia com um cliente, e o cliente ele falou exatamente sobre isso. Ele falou assim, nossa, Raoni, eu comecei a fazer as amortizações, ele estava indo para o segundo apartamento dele. Ele falou que instiga muito você a continuar a fazer as amortizações, porque você aplica um valor, você vê que cai muito prazo de financiamento. Aí você pensa em guardar o dobro do valor. Sim. Aí você guarda o dobro do valor, mais o FGTS, enfim. Ele acabou quitando esse apartamento em 8 anos. Sim. Então, assim, é muito acelerado o processo. E outra, a gente está nesse mundo aqui para evoluir, né? Com certeza. Então, hoje, se você... Às vezes o cliente trabalha hoje, é ajudante geral, amanhã ele vai ser supervisor, ele vai crescer. O grande segredo na vida é que você não pode se acomodar. É isso aí. A gente nasceu, Deus nos criou. Na nossa concepção, já ficou determinado que nós somos um vencedor. Na nossa concepção, ficou determinado que nós somos um vencedor. Nós somos criados em imagem e semelhança de Cristo. Nós somos do Criador, né? Então, nós somos vencedor. Só que Deus deu um poder para nós. O poder da livre escolha, da decisão. Então, eu escolho se eu vou me acomodar, eu escolho se eu vou ser um engenheiro. A escolha é minha. Eu escolho o que eu vou ser na vida. Não é Deus, não. Deus deu esse poder para a gente. Então, cabe a cada um. Falar, não quero pagar aluguel. Eu acho que a pessoa tem que se revoltar quando ela pega aquele salário dela, que ela trabalha 7, 10 dias por mês e vai para pagar aluguel. Ela tem que se revoltar. Eu acho que o trabalhador brasileiro que está me ouvindo tem que se revoltar quando você pega o teu salário e você trabalhou ali de 7 a 10 dias no mês só para pagar aluguel. Você tem que se tornar aí um revoltado e fazer um planejamento financeiro para comprar o teu apartamento e deixar de pagar aluguel. Isso é empreender na vida. Isso é empreender na vida
e conquistar o teu patrimônio, a tua casa. Bem, concordo. Falou em disso, baita recado aqui para os nossos clientes, né? Os nossos clientes, os nossos ouvintes e telespectadores. Muito bom. Porque a gente só vence na revolta. Só vence na revolta, é isso aí. Revolta santa, né? Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. É exatamente. Então não podemos deixar acontecer. É verdade. O que você achou do papo? Caramba, muita informação legal. Tipo assim, Eu acho que a gente vai ter que marcar mais várias coisas que eu não sabia. Bem relevante mesmo. eu acho que E trabalhou muito sobre segurança, né? As pessoas comprarem coisas sabendo o que Isso. estão fazendo. É muito importante. Tem muito golpista hoje no mercado, né? Então é importante hoje a pessoa ter esse conhecimento, né? Dessa documentação que a pessoa precisa ter. Esse conhecimento, né? Conhecimento vos libertará. é isso aí. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é importante. Conhecimento é tudo. Conhecimento é algo que ninguém vai te roubar, né? Você pode perder tudo nessa vida. Conhecimento nunca você vai perder. Pergunta, Dirceu. Você falou muito também sobre apartamento, verticalização. Tem alguma coisa aí para Sorocaba? Quantas unidades aí habitacionais, né, rua Gás aí estão para... Olha, hoje nós temos aí muitos lançamentos em Sorocaba, né? Nós temos muitos lançamentos. Eu acredito que Sorocaba hoje, ela deve crescer muito agora nos próximos anos com loteamentos, né? Hoje a empresa Granlote está chegando na cidade de Sorocaba com alguns milhões de metros quadrados já adquiridos. Estão em projetos hoje, né, na prefeitura. Tudo condomínio? Alguns está sendo projetado para loteamento aberto, mas já se preparando para fazer uma portaria, né? E a grande parte hoje vai ser fechado. Grande parte hoje vai ser loteamento fechado. Então nós temos terreno aqui na Zona Oeste, terreno na Zona Norte, Zona Oeste. Então tem várias áreas hoje em todas as regiões de Sorocaba em projeto de desenvolvimento. Eu acredito aí que tem áreas hoje para trabalhar uns 20 anos aqui em Sorocaba. É muito loteamento saindo. Então, corretores de imóveis, se prepara porque vai ter muito lote aí para vender. Vai ter trabalho. Tem muito trabalho. E Sorocaba é uma cidade que nós temos um prefeito jovem, né, empreendedor, que tem aberto as portas para as empresas vir para Sorocaba. Nós temos muito incentivo para as indústrias vir para Sorocaba. É isso que fortalece o mercado imobiliário. Porque cada empresa que chega em Sorocaba gera emprego, né? Então isso as pessoas, o trabalhador brasileiro que trabalha, ele consegue comprar o imóvel financiado, né? Então, por exemplo, lá no Parque Tecnológico, eu fiquei sabendo agora que tem terreno lá que a prefeitura cede para a empresa gratuitamente. Ela cede o terreno para a empresa vir para o Parque Tecnológico, construir o galpão, e esse galpão tem linha de crédito para as empresas construir, concessão de 25 anos, podendo prorrogar por mais 25, ou seja, 50 anos. E mais isenção de imposto, isso para a indústria de tecnologia. Nós temos a Toyota ampliando a planta dela. Quantos empregos não vai gerar? Sim. Sem falar de outras empresas que têm vindo para Sorocaba. Isso ajuda muito, né, o fortalecimento do mercado imobiliário, né? Eu admiro muito o prefeito, né, pelo trabalho que ele tem feito aí pela cidade de Sorocaba, porque hoje eu ando em todo o estado de São Paulo e tem cidade que você chega, parece que o prefeito não quer o desenvolvimento da cidade. Ele só cria dificuldade. Quando você chega... Eu cheguei numa cidade com um grupo de empresário para fazer um novo centro da cidade, para fazer um empreendimento grande, fazer um novo paço municipal, trazer faculdades, trazer um empreendimento gigante para a cidade. O prefeito não teve interesse porque a população ia aumentar. E ele esqueceu que a qualidade de vida que essa empresa, esse grupo ia trazer para a cidade ia mudar a história da cidade dele. Entendeu? Então,
tá chegando esse ano, é ano de eleição, é um momento importante das pessoas pensar em quem vai votar. Sim. Porque às vezes a pessoa vota naquela pessoa que é boazinha, que dá tapinha nas costas, que é o cara que paga a cerveja no boteco, é o cara que tá ali, mas muitas vezes ele não é um empreendedor. Porque quando nós, eleitor, elege um político empreendedor, ele muda a história de uma cidade, de um estado, de um país. Isso é muito importante. Então, Sorocaba tem muito futuro pela frente, né? No mercado imobiliário tende a crescer muito, né? Então, eu tenho falado, principalmente para os nossos corretores, que tem que se qualificar, tem que fazer curso, tem que investir em inteligência emocional, porque o mercado está crescendo, nós temos que crescer. Né? Então, a gente tem que, cada dia mais, a gente atender bem o cliente. Muita gente hoje fala de network, né? Não, eu vou fazer um curso, eu vou numa palestra, eu vou aprender como fazer network. Network não é a rede de contato que a gente tem no celular. Eu posso ter 1000 contatos nesse celular, mas se eu não for o melhor naquilo que eu faço, não me serve de nada. Agora, se eu atendo bem um cliente, atendi bem, dei um atendimento de excelência para esse cliente. Amanhã esse cliente está tomando café lá na padaria. Aí um cara fala, tô precisando comprar um imóvel. De quem que ele vai lembrar? De você. Com certeza. Isso é network. Network é ser o melhor naquilo que você faz. É fazer o que você faz com excelência. Isso pode ser para faxineiro, isso serve para faxineira. Isso serve para o pedreiro, para o servente, para o pintor, para todos. Gente boa não fica sem trabalho. Não fica. Fazer o cara melhor, que está desempregado hoje porque ele não é bom naquilo que ele faz. É isso aí. E a decisão é dele, não é o mundo que é cruel, não. A decisão é dele. Porque se ele tomar uma decisão que ele vai ser melhor naquilo que ele faz, ele vai mudar de vida. Com certeza. O homem é inspirado, né? Caramba! Gente, foi um papo incrível. Muito enriquecedor. Foi um prazer receber você novamente. Foi um prazer. Eu que agradeço. Teremos mais episódios por aí. Dirceu, já vai ficar aqui o convite para uma próxima roda de prosa. Isso é importante porque a gente tem que levar conhecimento para as pessoas. Isso aí. Então, esse programa aqui de vocês, podcast, é importante porque as pessoas que estão nos ouvindo hoje, a gente tem que levar conhecimento. E o conhecimento hoje é importante. Então, principalmente para aquelas pessoas que estão querendo comprar o imóvel, né? Aquelas pessoas que querem comprar, querem financiar. Então, tem muita coisa para falar. A gente pode falar aqui sobre regularização de imóveis, qual o documento que a Caixa exige para financiar o imóvel. Às vezes a pessoa quer financiar uma casa e a casa não tem a regularização da obra, precisa de retificação de uma matrícula, tem que fazer o alvará de obra, precisa fazer CND na Receita Federal, depois precisa registrar na matrícula. Então, tem muita coisa para a gente falar do mercado imobiliário. Assunto é o que não falta no mercado imobiliário. Então, tem muito assunto. Sim, com certeza. E todos os nossos convidados, quando chegam aqui, a gente conversa. A gente sempre descobre muita coisa nova. Exatamente. O mais legal de fazer esse programa é que todo episódio tem gente trazendo coisa nova. Sim. E você fala, eu não acredito nisso. Nossa, nunca ouvi isso. Nossa, que bom que essa informação chegou aqui. E por mais que a gente pense que se sabe muita coisa, eu não penso isso, mas a gente sempre acha, não, agora eu já sei bastante coisa. Não, sempre tem coisa nova. Não, a gente aprende todo dia. Hoje eu trabalho lá na Granlote e cada dia a gente conhece um empresário, conhece um dono de área, conhece uma pessoa com mais idade. E eu conheci dois amigos, né? E eles são amigos desde os 4 anos de idade. Nossa. E um tem 84 anos e o outro 85 anos, são empreendedores. Então são histórias assim que é um aprendizado, né? Você começa a ouvir e você começa a pegar exemplos, né? Sim. Positivos e negativos, e você começa a aprender muito. Então, a gente aprende todo dia. Quando é uma pessoa nova que a gente conhece, bate um papo, toma um café, é conhecimento que a gente adquire o dia a dia. E por isso que a gente gosta de fazer essas conversas do nosso queridíssimo Chaves em Pauta. Dirceu, eu gostaria de agradecer muito a tua presença, por você ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para vir aqui conversar com a gente. O Herbert também, que colaborou aqui conosco. Muito obrigado mesmo. E pro ouvinte, o cara que está assistindo você lá de casa,
que você poderia dizer para ele hoje sobre a aquisição do próprio imóvel, do lote? Não, só para finalizar, aquele recadinho, e aí a gente já segue para finalização. Olha, para finalizar, você que está procurando comprar, ou você que sonha em comprar um imóvel, ou você que está acomodado aí de pagando aluguel, se revolte. É o momento de comprar o imóvel agora. E com planejamento financeiro, você consegue, independente, você que é trabalhador, independente da sua renda, você consegue financiamento de imóvel. Seja lá no imóvel do faixa 1, ou seja do imóvel de médio e alto padrão, você consegue comprar o imóvel, investir, empreender na sua vida, né? E assista, né, esse programa completo que você vai ver muita informação aqui, você vai fazer uma compra segura, né? Uma compra segura. E nós temos aqui o Herbert, né? Um dos melhores corretores aqui de Sorocaba, tem um conhecimento grande, gigante também, né? Não perca essa oportunidade de investir, né, na sua vida, investir no teu imóvel. Muito obrigado. E é isso aí. Se você gostou desse episódio, deixa o seu comentário, fala pra gente. Se ficou com alguma dúvida também, de repente a gente consegue te ajudar em alguma coisa, mas dá aquele like, aquele joinha e compartilha realmente com alguém que você sabe que precisa ouvir todas essas dicas. Posso só... Claro. Um abraço para os amigos e companheiros lá da Credilar, o Danilo, o Genival e a Jane. Muito bem. Um abraço. Abraço a para todos aí. e para o Eduardo. E por hoje é só. Muito obrigado e obrigado. Obrigado.